Então, vamos lá, vamos abrir a nossa reunião de hoje, a nossa roda de conversa, né? Para nós aqui do CDH, o CDH é uma clínica de psicologia especializada, que só trabalha com psicologia e em vários, tem psicólogos de várias formações, psicanalistas, gestalterapeutas, pessoal da teoria comportamental, TCC, tem o pessoal da área existencial também, da área humanista, fenomenológica. Então, nós somos uma clínica que tem multi-abordagens e formada somente por psicólogos. Hoje são mais de 40 psicólogos que trabalham junto no mesmo espaço. Então, é uma troca muito boa e muito interessante que se dá dentro da clínica. A clínica tem vários grupos de estudos, cada área, cada abordagem mantém grupos e células de estudos dentro das abordagens e compartilham com as demais. E um desses grupos, uma dessas células, é o grupo Equidade do Saber, que é composto pela Ana Cupelo, a Andréia e a Janaína Nascimento. São 3 psicólogas que trabalham conosco e que vêm desenvolvendo um trabalho muito bom no sentido de divulgar, de compartilhar conhecimentos e de trazer. Foi através delas que a gente fez o convite, que eles fizeram o convite à professora Ana Maria Feijó, né? Que para a gente foi uma surpresa muito incrível quando a gente lançou o curso, não é? A quantidade de gente que imediatamente aderiu a chamada, a ponto da gente fechar agora, estamos com 150 pessoas inscritas. Se todas elas virão, não sei. Mas a maioria aqui, eu acredito que conhece bem a professora. Eu vou falar um pouco rapidamente dela. A professora Ana Maria Feijó é professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela coordena um projeto de extensão, um laboratório de fenomenologia e estudos em psicologia da existência e um projeto de iniciação científica sobre suicídio. É doutoranda e pós-doutora em psicologia e em filosofia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já é professora há um tempo, né? Atua na docência desde 77, ministrando aulas, orientação, monografia, coordenando pesquisa, supervisionando atendimentos clínicos nas universidades várias, né? Santa Úrsula, PUC, UERJ, né? Então, é uma pessoa bastante atuante e bastante conhecida por todos nós, não é? Então, ela também é cofundadora do IFEM, que é o Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro. E nós temos aqui também a Flávia, que depois vai falar um pouco. Até eu quero passar a palavra para ela falar um pouquinho do IFEM. A apresentação da doutora Ana, não há muito mais o que falar. Ela é uma grande pessoa, conhecida de todos, e acho que é isso aí que vale. Tá? Flávia, a bola está com você. Agradeço também a todos que participaram, as inscrições e o interesse, né? E esperamos que a gente tire desse momento, desse encontro, desse contato, muita informação e muito conhecimento que vai agregar para todos nós, com certeza. Professora Ana, seja bem-vinda. Flávia, a palavra está com você. Obrigada, Euclides. Não estava esperando esse momento, mas vou falar um pouquinho. Imagino que a maioria das pessoas já conheça o IFEM, ou IFEM, né? Originalmente IFEM, a gente fala corriqueiramente IFEM, que é o Instituto de Psicologia Fenomenológico Existencial do Rio de Janeiro, que existe já há 25 anos. Esse ano a gente comemorou 25 anos de ensino e de pesquisa, de consultório lá no IFEM também, que foi fundado pela professora Ana Maria Feijó, pela professora Miriam Protásio, pela professora Bernadette Lessa e muitas outras pessoas, mas que continuam um dos fundadores
são essas três, e depois entrou também Elaine Feijó, e por último eu, Flávia Protásio. E o IFEM tem cursos de especialização, de formação, de grupos de estudo, e desde 1996 está aí se aprofundando nos estudos e também inaugurando uma forma de pensar a psicologia fenomenológica existencial através da orientação da professora Ana Maria Feijó. Então, acho que é isso, Ana. Alguma coisa mais que eu possa falar? Tá ótimo. Tá ótimo. Não. A palavra já passou para mim? Olha que perigoso, hein? Depois que eu tenho a palavra, não deixo mais ninguém falar. Tá bem, tá bem. Bom, a palavra está com a senhora, professora. Fique à vontade. Tá bom, então, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês num sábado, às 9h da manhã, com um sol lindo, depois de vários dias nublados, né? E vocês escolheram vir aqui me ouvir, talvez ouvir o mesmo, né? Às vezes eu penso que eu sou meio repetitiva, mas assim mesmo vocês vieram, nem que seja para ouvir o mesmo, ou seja, o que já ouviram muitas vezes. Depois, outra coisa que eu queria falar para vocês, né? O que eu quero é agradecer a Euclides por ter aceito a proposta da Ana Cristina Cupelo, que, como eu costumo brincar, ela me põe para trabalhar, né? A Ana Cristina, junto com a Elaine Feijó, as duas adoram me colocar para trabalhar. Mas, enfim, como trabalhar para mim não tem o sentido de tripalho, ou seja, de algo que seja relacionado com sacrifício, trabalho para mim não é como Hannah Arendt fala, é muito mais obra do que trabalho, e obra a gente faz pelo prazer de executar a obra. Então, eu estou aqui na obra, como diz Hannah Arendt. Então, obrigada, Ana, pela oportunidade, pelo convite, pelo entusiasmo com que você me acompanha. E outra coisa que eu queria falar, né, eu não sou mais professora adjunta, eu demorei a pedir para passar para o professor associado, porque tenho preguiça de lidar com burocracia. Por fim, em 2017, eu acabei lidando com essa burocracia, passei para professora associada, mas esqueci de ajustar isso no Lattes, de corrigir. E, quando corrigi, o Lattes saiu de cena. Então, é muito interessante. E, assim, agora, também vencendo a preguiça, eu vou pedir a promoção para professora titular, porque estou próxima à aposentadoria, e aí a questão é de sobrevivência, né? O professor titular ganha um pouquinho mais. Então, é isso. Queria dizer isso para vocês, porque essa é um pouquinho da minha história, ou seja, da minha preguiça, né? Eu começo a dar aula em 1977, para você passar de professora titular para professor associado, bastam 10 anos do exercício do magistério. Então, vocês fazem as contas, 1977, nós, só em 2017, quantos anos eu esperei para poder resolver essa burocracia e passar para professora associada, né? E agora eu tenho que correr para passar para o professor titular, e eu tenho uma preguiça de fazer isso, não dá nada, mas vou fazer, porque é uma questão de sobrevivência. Então, é isso. Outra coisa que eu queria falar, eu ouvi ontem um grupo de estudo, né? E aí, quando o Euclides estava me apresentando, eu falei, caramba, quantos anos, né? Quanta coisa, e assim, se Euclides fosse falar de tudo que eu fiz, que a gente nem se dá conta que fez, provavelmente essa hora passaria só mostrando o meu currículo. E aí eu ouvi ontem o Ian dando o curso dele de literatura e psicologia, e ele falou de algo assim, que eu juntei agora com o que o Euclides falou, e disse assim, o que é isso que eu fiz na minha vida, né? Que percurso, que trajeto é esse? É um trajeto que se deu, como ele mesmo diz, né? Porque eu tenho dom, né?
Isso é dom, e eu me lembrei o que ele falou, né? O dom é algo que a gente diz que a pessoa faz sem sacrifício, né? Então, não pode ser dom, não pode ser talento, porque, para isso, o Brasil acabou de fazer um gol. Eu ouvi os gritos. Então, não pode ser dom, não pode ser talento, né? E aí ele diz assim, claro que eu não estou me comparando, só vou dizer o que ele falou. Ele falou que, se a gente for ver a pintura de grandes pintores, a escritura de grandes escritores, e ele cita o Van Gogh, não é por dom, não é por talento, né? É por tenacidade. E aí eu pude ver, né? Não se trata de dom, de talento, mas de tenacidade. Desde 1977, né? Que eu entrei na universidade, me formei em 1976, eu venho tenazmente estudando a clínica, e é tenazmente mesmo, né? Ele disse, ontem, o Ian, no curso dele, ele disse que Van Gogh, para desenhar uma figura, ele reproduzia aquela figura 1 milhão de vezes. E ele mostra para a gente, na reprodução, para que ele pudesse pintar. Eu não sei quantas vezes, eu não contei, né? Com Van Gogh deu para contar, porque tudo aquilo estava ali, estava no papel, né? Hoje a gente faz no computador e perde, joga fora. Mas quantas vezes eu já reensaiei a clínica? Eu costumo dizer, eu fico assim, antes da pandemia, que me chamavam para apresentar trabalhos, principalmente quando eu ia para o Nordeste, os meninos vinham com aquele livro antigo que eu escrevi, que eu nem me lembrava mais, e pegavam um trecho e me perguntavam, eu ficava vermelha de vergonha. Se eu pudesse, eu me escondia, porque eu não concordava mais com aquilo, né? E aí, comparando com Van Gogh, eu disse assim, deve ser a vontade que ele teve de fazer com o primeiro desenho dele, né? Porque o primeiro desenho é ainda ensaio, né? Ensaio, não ensaio de gênio, como os grandes ensaístas, né? Mas ensaio nesse fazer. Bom, e sobre o luto, eu estou falando há pouco tempo. Eu estou falando do luto desde 2016, 2017. Então, eu imagino que tudo que eu vou falar hoje para vocês, é um dos primeiros desenhos, ok? Que pode ser que daqui a uns anos eu também tenha vontade de jogar fora, mas como vocês ouviram, isso vai ficar gravado, vai parecer, toda vez que vocês ouvem, que aquilo está se dando no presente. Olha o perigo que é escrever e agora gravar palestras. Mas, enfim, vou lá eu com o meu ensaio e vamos nos abrir à crítica sem medo, mas com tenacidade. Como eu disse, a questão é de tenacidade, não de talento. E com isso eu estou dizendo assim, quem for tenaz vai chegar aonde hoje dizem que eu cheguei. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Mas vamos lá, então, como eu falei para vocês, desde 2016 e 2017, né, a gente vem estudando a questão do luto. Eu me lembrei, preparando aqui o que eu ia falar hoje para vocês, de um capítulo de livro que eu escrevi, que eu não me lembro mais qual é o livro, eu tentei lembrar, mas não lembro, e que eu escrevo sobre luto, com 2 moças que perderam um noivo. Então, elas estavam prestes a se casarem e os noivos morreram. E ali eu mostro logo, já mostro a questão do luto. Só eu não sei onde é que está isso, eu me lembrei, o que é um milagre, porque eu não lembro quase mais nada, e eu me lembrei que eu, ali naquele texto, o que eu queria era diferenciar dor de sofrimento. E aí eu pensei, e por isso eu me lembrei, que tudo que a gente vai discutir sobre luto precisa passar por essa diferenciação. Aliás, por várias questões, né?
eu não posso pensar no luto sem pensar na morte. Ou seja, é muito importante pensar na morte se eu quero me aproximar daqueles que estão enlutados. Eu costumava dizer, eu tenho pesquisa sobre suicídio para os alunos, que se nós soubéssemos que uma pessoa que estava ali com a gente naquele grupo havia descido, né, todas aquelas rampas e se atirado na frente de um ônibus na Avenida São Francisco, Rua São Francisco Xavier, como é que nós nos sentiríamos? Totalmente perplexos. Como é que pode? A pessoa estava aqui com a gente e agora está morta. A morte traz uma perplexidade terrível. Mas a gente meio que trata o suicídio achando que é o suicídio que traz essa perplexidade. Ora, se suicídio não levasse à morte, suicídio não provocaria perplexidade nenhuma. Ok? Então, o que eu quis dizer, eu queria que os alunos entendessem, era que se eles quisessem trabalhar com suicídio, eles tinham que tirar todo o estigma, todo o preconceito que se tem sobre o suicídio, para poder compreender que a grande questão está com essa finitude da existência, essa finitude que não nos cabe decidir na maioria das vezes. Então, a ideia era meio que essa, né? Ou seja, pensar em suicídio, pensar em luto, implica em anteriormente pensar no sentido que a morte ganha na modernidade. Do mesmo jeito que poder atuar com famílias e com pessoas enlutadas implica em entender o modo como a morte é apreendida no mundo moderno, ou no mundo atual, ou no mundo contemporâneo, como vocês quiserem chamar, que nós nos encontramos. Então, vamos lá, a primeira diferenciação, né? Vamos falar numa primeira diferenciação para depois falar nas outras. Dor e sofrimento, que é justo o que eu mostro nesse livro. Esse livro foi publicado pelas edições IFEM. Eu não me lembro o título, mas eu mostro essas duas situações de luto. Essas duas moças, elas estavam prestes a se casarem e os noivos morrem. E o que eu quis mostrar ali era que em uma a dor era aguda, a dor era marcante. E em outra, o que marcava, a marca daquilo que ela trazia para a clínica era o sofrimento. Aí vocês vão perguntar, mas dor e sofrimento não são sinônimos? Eu penso que nenhuma palavra é sinônimo. Inventaram isso na escola para que a gente tivesse que fazer aquela coisa chata lá no segundo ano primário e descobrir os sinônimos das coisas, né? E eu imagino que as crianças que pensassem mais tinham grande dificuldade, porque sinônimo é coisa só de adulto, que já generaliza, mas não de criança que está na descoberta, né? Eu me lembro que, quando eu estava no primário, eu sou bilíngue, aprendi 2 idiomas ao mesmo tempo, e o outro era espanhol, eu procurava a palavra em espanhol e botava lá. Quase sempre dava certo, porque quase todas as palavras assim, mais básicas do português existem em espanhol, no português mais clássico, que a gente não utiliza. Eu imagino que a professora teria que procurar um dicionário para ver se o que eu estava respondendo era correto. Mas é isso, né? Dor e sofrimento não são sinônimos, como nos fazem acreditar, desde o 2º ou 3º ano primário. Então, qual é a questão da dor e qual é a questão do sofrimento? Vamos lá entender a dor, né? No sentido assim, mais forte da dor. Não sou eu que discuto isso, vários filósofos discutem, dentre eles Kierkegaard, o Gilvan, Fogel, Nietzsche, todos vão discutindo isso e vão mostrando que dor e sofrimento não são a mesma coisa. Vamos lá ver como é que surge a ideia de sofrimento e como é que surge a ideia de dor. Vamos lá na história lá atrás e vamos nos gregos.
nos gregos trágicos, toda a situação da tragédia, ela trazia muita dor. A tragédia era um modo como era o tipo, né, a categoria de teatro dos gregos lá trágicos, né, lá dos gregos lá anteriores a toda a filosofia, né, aos primórdios da cultura grega. Então, os gregos expressavam nas tragédias, como, por exemplo, uma tragédia muito conhecida por nós, que é a tragédia de Antígona, com toda a dor que a Antígona vivia, por todas as situações pelas quais ela passa, né? E aí a tragédia vai trazendo a dor do protagonista da história, que também é outra bobagem, na verdade, essa história de protagonista a gente aprende quando aprende literatura, e que também é outra dificuldade, porque outra vez eu tenho que classificar, categorizar, e o protagonista para cada um é um. Por exemplo, quando a gente lê Esaú e Jacó, de Machado de Assis, todo mundo pensa que o protagonista como sendo os dois irmãos gêmeos. Até porque o título te induz a isso. Mas eu, quando eu leio, a protagonista, para mim, é Flora. Flora é tomada por uma grande dor, né? A dor que nós, psicólogos, estamos extremamente habituados a lidar com ela, que é a dor da indecisão. Eu até costumo dizer que, nos nossos consultórios, a maior parte das questões que se nos apresentam, elas são atravessadas pela indecisão, a dúvida, né? E por que o homem, então, tem dúvida? E qual é a dor da dúvida? Veja bem, ela vai tomando também vários contornos de acordo com o momento histórico em que nós nos encontramos. Se eu falo, por exemplo, de uma dúvida, vamos lá, de Antígona, com relação ao enterra ou não enterra seu irmão, uma vez que para os gregos, e para muitos homens hoje, que hoje a gente não vai entrar nesse tema, não enterrar seus mortos é algo que corta a alma. Nós podemos ver que Antígona, com relação à indecisão, quase não se pronunciava. Ela estava certa de que ela tinha que enterrar o irmão, independente das consequências que ela iria assumir. Ou seja, você lê Antígona, você fala, ela estava decidida desde sempre. A irmã, não. A irmã estava na dúvida. Mas Antígona estava totalmente, a nossa heroína trágica, estava totalmente decidida que ela enterraria o irmão, mesmo que as consequências fosse que ela seria condenada à morte. Mas em Flora, então, veja bem, comparando um romance grego, que não é romance, é uma tragédia, a um romance moderno, Machado de Assis, Flora morre na indecisão. Ou seja, indecisão mata, do mesmo jeito que a decisão matou Antígona. Indecisão mata, indecisão traz dor. E por que o homem moderno tem a dor da indecisão? Por que essa dor é tão forte nele? É aí que a gente vai chegar aonde eu queria chegar desde o início, né? Essa dor da indecisão é forte no homem moderno, porque o homem moderno quer todas as possibilidades. O homem moderno é desesperado. O que atravessa a dor do homem moderno é esse desespero. Ele não quer, de maneira nenhuma, ter do que se arrepender. É como se fosse possível isso. Então, esse homem, que somos nós, lutamos contra todas as situações da vida que escapam ao nosso querer e à nossa vontade. Aliás, esse homem moderno é tão iludido, que ele acredita que nada escapa à vontade dele.
Nós, homens modernos, temos a máxima: basta querer para poder. Engodo, engano. E esse é o grande sofrimento do homem moderno. Ou seja, o grande sofrimento do homem moderno é o desespero. Ele quer o que não pode. Ele quer todas as possibilidades. E dentre essas possibilidades que ele quer, ele acredita na promessa cartesiana de que o homem vai vencer todos e quaisquer intempéries que atravessarem a vida dele. E ele, assim, totalmente pleno dessa crença, ele acredita que pode vencer a morte, que ele pode vencer a velhice. Ele acreditava, até a final de 2019, que ele havia já teria o controle por meio da sua vacina, de todos os vírus e bactérias que pudessem acometê-lo. Desde, talvez, novembro de 2019, e se acentuando mais em março de 2020, nós já sabemos que não podemos vencer. Ou seja, não basta eu querer que esse vírus desapareça, que ele não desaparece. Bom, a marca desse homem moderno é uma luta insana contra a maior limitação da existência humana, que é a sua morte. O homem moderno, ele, iludido, até porque esse homem vive muito mais do que os seus antecedentes, seus antepassados, e por viver mais, ele acredita em alguns momentos, meio que de forma iludida, de que ele venceu a morte. Se você perguntar para a maioria dos homens, ele diz que quer viver até os 105 anos. Né? Ele não sabe o que diz, ele é um iludido, porque ele não sabe o que é viver até os 105 anos, mas ele quer viver. Então, a grande questão do homem moderno é não morrer. É não morrer. A grande luta, e como eu disse, a luta insana, desespero, é poder se tornar infinito, eterno, e luta em que ele sempre perde. Daí é que nós podemos falar do luto do homem moderno. O luto do homem moderno, ele acaba ganhando uma diferenciação de todos os outros lutos. Eu estudei brevemente, tem muito pouca coisa sobre isso, eu estou pesquisando, de como foram as expressões de luto nos outros homens. Bom, eu fui por analogia e pensando no luto da Antígona. O luto da Antígona, quando o irmão morre, não era porque o irmão havia morrido. A dor da Antígona era porque seu irmão não podia ser enterrado. Essa era a grande questão de Antígona. A questão do homem moderno é que ele não pode morrer. Ele não pode deixar que os seus morram. E quando um dos seus morre, rapidamente ele pensa que foi incompetente, que ele não fez tudo o que devia fazer, que havia algo que ele poderia ter feito e não fez. E por aí vai. Ou seja, ele é tomado por uma culpa enorme. Culpa essa que não está presente em Antígona. Em momento nenhum, Antígona experimenta a culpa pela morte do pai ou dos irmãos. Está claro para Antígona que ela fez tudo que ela podia fazer. Mas estava claro também para ela que a existência era finita. Nós não. Isso não está claro para nós. Por isso que a gente vive o luto de uma forma muito mais acirrada do que os nossos antepassados, porque a gente não tem só a dor do luto, a gente tem também o sofrimento, ou seja, a culpa, o ressentimento, o medo,
enfim, a revolta, né? Tudo isso que aparece e uma máxima assim, que é muito comum a gente ouvir no homem moderno. Por que logo eu? Né? Quando essa frase me aparece na clínica do luto, eu pergunto, mas por que não você? Ok? Porque o que acontece com outros homens é sempre possibilidade de acontecer comigo. O que fez eu acreditar que acontece com o outro e não acontece comigo? O que faz eu acreditar nisso é que, primeiro, eu penso que basta ter o método certo, basta antecipar e controlar para que as coisas aconteçam consoante a minha vontade. Se não acontecem, rapidamente eu digo, alguém usou o método errado. E se alguém usou o método errado, e se eu utilizei o método errado, eu me torno culpada ou culpabilizo alguém. Bom, gente, isso, nesse momento, né, que nós estamos atravessando agora, por mais que nós modernos queiramos não deixar que a morte apareça ou bata a nossa porta, é impossível. A morte bate a toda hora, porque na nossa fragilidade, que é a fragilidade da existência, daquele que existe, as pessoas estão morrendo, e a todo momento, sempre morreram, mas agora, a todo momento, essa situação aparece para a gente. Morreu o vizinho, morreu não sei quem, morreu o amigo, morreu, né? E aí a morte vai se mostrando para a gente assim, de uma forma, num tom tão forte, tão forte, tão forte, que não há mais como abafar o que a gente sempre abafou. E a gente pode até dizer assim, mas isso é bom ou é ruim, né? E eu diria, isso não é uma questão de moral, de bom e de ruim. Isso é uma questão de vida, né? E a vida se mostra para a gente na sua precariedade, na sua fragilidade. Enfim, é isso, né? Eu diria até, eu tive muita esperança, mas não aconteceu, de que nós tivéssemos a oportunidade, frente a essa situação, de viver um luto coletivo. Ou seja, de que nós pudéssemos, de alguma forma, abalar essa estrutura individualista que também é marca do homem contemporâneo. Mas não aconteceu. Nós começamos a procurar qual é o culpado. Quem é o culpado para que a coisa esteja acontecendo tal como está acontecendo? Quando eu procuro culpados, rapidamente eu estou dizendo, haveria controle, se... Ok? A procura da culpabilização ainda é uma marca, uma expressão desse individualismo ferrenho que nos assola, que nos faz sentir desamparados, sozinhos nas questões que nós temos que atravessar. Bom, para dizer para vocês assim, a marca, então, do modo como o homem moderno lida com a morte, e como eu disse para vocês, bem diferente de como nossos antepassados, lá do mundo grego, porque no mundo cristão isso começa a mudar, mas que eu não vou poder falar disso para vocês, porque isso levaria umas 4 horas por aí, né? Se deixarem eu falar até mais. Eu trouxe um trecho do Teatro do Absurdo, de Ionesco, onde ele, mostrando, né, o modo como o homem moderno... Ionesco, mulher. O homem moderno lida com a morte. Ela traz uma peça que é O Rei Está Morrendo. E, com isso, ela vai mostrar assim, qual é a lida do homem moderno com a morte. E veja bem, o rei está morrendo. Mas por que o rei? Ela está falando de um momento do reinado, da monarquia. Porque no mundo moderno, todo homem acha que é rei.
Inclusive, nós tratamos assim os nossos filhos e os nossos netos. O meu príncipe, a minha princesa. E aí a gente vai criando a ideia de que somos príncipes e princesas e, quando crescermos, seremos reis e rainhas. Então, veja, assim, acabou a monarquia, onde havia um rei único, e a gente entra numa república em que todos se tornaram reis e rainhas. É o individualismo extremo, que no reinado não acontecia com tanta força. Mas eu vou dizer o que o rei está falando, o rei está morrendo, né? Vós, os inumeráveis que morrestes antes de mim, ajudai-me. Digam-me como lograstes morrer, como lograstes consentir em morrer. Ajudai-me a cruzar o umbral que cruzastes vós. Ajudai-me, vós que tivestes medo e não quisestes. Como foi? O que vos deu força? E vós, que sois fortes e valorosos, como indiferentes e alegres, consentistes em morrer. Ensine-me a indiferença, a alegria e a serenidade. É exatamente isso, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Que na clínica a gente tem a possibilidade não de ensinar, porque a gente não ensina, mas de poder ter uma lida totalmente diferente da lida que o homem moderno tem com a morte. Ou seja, que é o não querer morrer, é de achar como o outro ousou morrer. A gente vê nos relatos de luto das pessoas falando, por que ele fez isso comigo? Quando essa frase, por que ele, o que morreu, fez isso comigo, ela mostra totalmente a ideia de que a morte é algo que vem por meio à vontade. E a gente sabe que a gente não morre porque quer ou porque não quer. A gente morre porque a vida é assim. E o que a gente vai trabalhar na clínica não é essa indiferença frente à morte. Veja, o rei queria até indiferença, mas é a alegria e a serenidade. Bom, então, essa aí é só minha introdução, porque eu quero falar com vocês como é que isso foi modificando, como é que essa ideia, essa lida com o luto foi se modificando e mostrando o ápice desse modo moderno de lidar com o luto, nessa expressão do teatro do absurdo de Ionesco. Como é que ela vai mostrando ao modo como o rei lida com o anúncio da sua morte. Ele está prestes a morrer e, por fim, ele se entrega à morte e quer aprender a indiferença, a alegria e a serenidade frente ao fato de querer morrer. Como eu disse logo no início, a questão do luto está totalmente atrelada ao fato de que nós morremos. Se nós tivéssemos outra lida com a morte, essa lida alegre e serena, provavelmente nós lidaríamos com luto com dor, mas sem sofrimento, ok? A dor é a dor de não estar mais com aquela pessoa. O sofrimento é, por que logo eu? Ok? Então, vamos lá. Bom, isso foi se transformando, né? O que eu estou dizendo para vocês é que essa ideia de luto, pelo que eu tenho lido, parece que nem mesmo a palavra luto existia, a palavra luto é uma palavra mais moderna, mas eu não posso dizer com certeza, porque os historiadores que eu tenho lido, quando eu leio, eu vejo contradições no texto, e aí eu digo assim, se tem essa contradição aqui, será que ali também essa informação está correta? Mas eu estou procurando, por isso que eu disse, talvez esse desenho que eu fiz hoje, um dia eu queira apagá-lo, mas já é tarde. Depois que gravou, depois que escreveu, ele fica. Eu espero que os leitores leiam o ano, e o mês, e o dia em que foi dito, porque daqui a pouco eu vou saber como é que é essa história do luto,
tal como eu descobri com o suicídio. Mas, pouco a pouco, então, né, nós temos o advento da ciência e o luto, que é essa dor de alguém que se relacionava com você, que tinha um vínculo com você, que você sabia que ali existia um laço de afetividade, desapareceu. Então, você pode ter esse laço de outra forma, mas com a presença física, com o abraço, né, enfim, com o ver a figura, isso desapareceu. Então, vamos lá. A modernidade, então, passa a pensar nesse luto não mais como uma experiência, como a experiência do andar, como a experiência do comer, do beber, né? Do escutar e até do nascer, que, aliás, até no nascer agora virou um espetáculo, não é mais um fato natural. Mas, enfim, vocês vão vendo como é que a ciência, a modernidade, esse querer, né, ser especial, esse querer ocupar o lugar de rei e rainha, porque um dia fomos príncipes na nossa casa, e princesas, ele vai cada vez mais se radicalizando, se fortalecendo, e, na medida em que isso vai acontecendo, essa experiência, que é uma experiência existencial, como o nascer, o morrer, o adoecer, o alegrar-se, o entristecer-se, ela vai ganhando aí uma categoria científica. E no mundo moderno, onde a gente acredita naquilo que Descartes falou, de que nós vamos vencer todas as mazelas da existência, e eu acreditando nisso, aliás, eu quero muito acreditar, eu quando vi isso a primeira vez, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu falei, caramba, então ainda dá tempo para eu não envelhecer, porque aquilo estava, a promessa era essa, que nós não envelheceríamos mais, e eu falei, caramba, poxa, digamos que descubram daqui a uns 10 anos, eu vou ficar com 30 anos para sempre, que maravilha, né? Foi só promessa. Eu estou aqui com 68 anos, com as minhas rugas, com meus lapsos de memória, etc. e tal. Mas nós embarcamos nessa promessa. E aí começamos a patologizar a vida. Então, tudo na vida agora não é mais uma expressão humana, não é mais existencial. Acabou. Eu reduzo tudo ao biológico, eu reduzo tudo ao psíquico, eu reduzo tudo ao social, porque operando essa redução, eu passo a acreditar que eu posso resolver todas as mazelas humanas. Olha só que pretensiosos. Mas é justamente essa pretensão que, em um primeiro momento, dá esperança e cria expectativas, que, em um segundo momento, frustra. Né? Frustra, machuca, lesa, faz doer. E aí o que acontece é que a ciência, pouco a pouco, vai transformar tudo que é da existência em algo da ordem, ou do patológico, ou do conquistável. Se você quiser, você usa o método certo e você vai rir para sempre, ok? Mas se usar o método errado, pode chorar para sempre também. Então, tudo é uma questão de método. Nietzsche chega a dizer isso. O problema do homem moderno não é a ciência, é o método. É isso. A gente começa a acreditar que tudo é uma questão de método. Bom, e com relação ao luto também. E o que acontece, então, vamos lá, vou pular para 1952, quando o primeiro DSM, o DSM-1, é criado. Nesse momento, tá? Entre 1952 a 1968, quando sai o DSM-2, ainda afetados por essa ideia ainda de que a dor é algo da existência, a dor do luto, o luto ainda não entrava como uma categoria patológica, ok? Era isso que eu queria trazer para vocês, né? O que vai acontecer?
Em 1968, tá? A dor pela perda de uma pessoa próxima ainda não era remetida à patologização. Já se falava na dor, mas não havia ainda uma perspectiva de patologizar a dor, o luto. Quando chega o DSM-3, em 1980, o luto já passa a ser diagnosticado, não como luto patologizado, mas como um episódio depressivo maior. Ok? Bom, o que acontece aí? Quando o luto passa a ser diagnosticado como depressão, o luto passa a ser medicalizado. Patologizou, diagnosticou, e aí eu estou dizendo assim, dor de luto, não é mais normal, é patológico, e patologia se cura com remédio. E aí ele passa a ser diagnosticado. É óbvio que quanto mais eu achar que luto é patologia, e quanto mais eu achar que basta eu querer para poder, que essa dor do luto se torna sofrimento. Dor porque dói, não ter mais o abraço, não ter mais a proximidade, não poder mais ver, mas agora dói também porque eu fiz algo errado, ou os médicos fizeram algo errado, ou, enfim, as políticas públicas foram insuficientes. Então, a gente vai criando um monte de elementos que, além da dor, traz a dor pela culpabilização, pelo ressentimento, etc. Bom, o que acontece? A gente vai passando, né? E nesse DSM-3, como tudo que é de critério diagnóstico, o critério para poder dizer se o luto é patológico ou não, passam a ser 2. Né? Então, tem que criar critérios. Olha como é que você vai fragmentando a experiência humana, o sentimento humano, de modo a que eu tenha critérios. E os critérios passam a ser a intensidade da dor e o tempo em que essa dor perdura. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de Heidegger, eu não devia, porque eu sei que há pessoas de todas as perspectivas, mas eu vou falar de forma clara. Heidegger diz, Heidegger, no seminário de Zollikon, ele está falando com um neurologista, e o neurologista diz que a dor pode ser medida. E Heidegger diz que a dor não pode ser medida. E aí Heidegger, ironizando, pergunta: bom, para medir a dor, basta medir a quantidade de lágrimas? Ok? Ou melhor, a quantidade de água, porque lágrimas já não podem ser mais medidas. Lágrimas fala de outra coisa. Bom, obviamente que não, ok? Embora o homem moderno, desavisado, possa até acreditar que quanto mais a pessoa chora, mais a pessoa sofreu pela perda. Mas, outra vez, eu quero colocar um critério aí que vai me permitir saber se aquele indivíduo sente dor ou não sente dor. E o que eu estou dizendo, e aí, pensando junto a Heidegger, é que a dor não é passível de mensuração. E o que o DSM está dizendo, ainda o 3, é que a partir desses 2 critérios, então, nesse momento, a duração era de 3 meses, então, se a dor durar por mais de 3 meses, a pessoa tem que ser medicada. É um luto patológico. Né? E se a dor for muito grande, porque tem um quantum de dor que pode ser considerado normal. Quando chega o DSM-4, em 1994, o luto deixa de ser um critério de exclusão para a depressão. O que significa isso? Que se você estiver de luto, você não pode ser diagnosticado
por depressão, tá? Poxa, um respiro, né? Porque antes luto era depressão, agora não. Se for dor do luto, não pode ser diagnosticado com depressão. Mas tem um senão. Se for o luto, a morte tiver ocorrido há menos de 2 meses. Se for há mais de 2 meses, então o tempo mudou. Agora o tempo é menor. Nessa última versão do DSM-5, 2013, o luto, então, passa a ser compreendido da seguinte forma, vou ler para vocês. O estado de ter perdido por morte alguém com quem o indivíduo tinha uma relação de intimidade. Este estado inclui várias reações de pesar e dor. Bom, então nós vemos em 2015 já uma reflexão acerca da situação, mas ainda persistindo, tá? Uma denominação que eles dizem muito claro no DSM-5, que precisa de estudos posteriores. Então, vocês vejam que a coisa vai se flexibilizando. E eles chamam da categoria de transtorno do luto complexo persistente. Tá? Mas eles avisam. Para poder considerar transtorno, outras pesquisas deverão ser feitas. E o que mais apresenta o DSM-5 e que vai mostrando, o que para mim o que isso mostra é que eles querem dar limites, eles querem abarcar o inabarcável. Por isso que toda vez que há uma revisão, eles se dão conta que alguma coisa é inabarcável. Bom, o que acontece hoje? Hoje, o diagnóstico como luto patológico persistente, ele é dado quando ele passar a dor for por mais de 1 ano em adulto e 6 meses em criança. Mas eles falam uma coisa muito importante que eu queria que vocês entendessem. Tá? Ele diz assim, vou ler para vocês entenderem bem legal o que o DSM-5 está falando, e que eu vejo muitos psicólogos cometerem erros graves quando falam sobre isso. Ele diz, é importante ressaltar que nesta última revisão, o luto é considerado como tal apenas nas situações de morte de alguém próximo. Situações como perda de emprego, perda de status social, mudanças regionais, separações conjugais, adoecimento, deixam de ser diagnosticadas com a categoria de luto. Ainda, ele salienta que a duração do período varia de acordo com a cultura na qual o indivíduo está inserido. Deu para entender? Então, toda essa coisa que aparece lá, já desde da melancolia e luto de Freud, de que o luto ele está presente em todas essas perdas. Coisa que eu jamais concordei. Eu digo, só pode falar isso quem nunca teve uma perda de uma pessoa próxima. Porque quem já teve não pode achar que perder o emprego traz a mesma situação de quem perde uma pessoa próxima. Mesmo porque emprego você pode até ter outros, mas aquela pessoa próxima você não pode ter mais. Só nisso a diferença já aparece. Tá? Bom, eu vou pular algumas coisas que eu tinha preparado para vocês, né? Porque já temos 1 hora, mas nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Então, vamos lá. Vários estudiosos, a gente sabe que Freud foi o primeiro a estudar aquele texto dele belíssimo também, sobre luto e melancolia, em que ele já está fazendo assim, considerações outras sobre o luto, que ele compreendeu que a situação ali, que é moderno, Freud já é um homem moderno, que aquele modo como isso está sendo compreendido, a ideia de que
a morte pode ser superada, né? Já aparece para Freud de outra forma, e ele já começa a pensar sobre isso e a se debruçar sobre isso, e tudo isso faz com que esses grandes estudiosos criem atalhos para a gente. Nós criticá-los, crítica no sentido de marcar uma diferença no modo de pensar, é muito fácil, porque ele já deu o atalho, e agora eu digo assim, mas havia atalhos melhores. Mas quem construiu esse primeiro atalho teve que realmente construir o primeiro atalho, construir um caminho. E nós já temos o caminho pronto, seguimos o que ele fala. Mas várias pesquisas começam a acontecer acerca do luto. Freud não fazia uma pesquisa empírica, não, ele desenvolvia, embora a gente diga que nos atendimentos havia uma empiria, mas empírica propriamente dita não existia. Mas vários pesquisadores, e aí a partir de 1990, mais ou menos, pelo menos foram os que eu encontrei, começam a fazer pesquisas empíricas com pessoas enlutadas. E aí a expressão do luto vai aparecendo de outra forma. Tá? O que eu percebo nessas pesquisas? E eu vou colocar assim, então nós temos vários, né? E brasileiros vários, como a Kovacs, como vários. A Joanelise Freitas, o Michel, o Mariano Macedo. Então, nós temos muitos pesquisadores, né? O Eslinger, mas nós temos também um pesquisador, fenomenólogo, que é o Bryce, que é a primeira pesquisa que eu encontrei, onde ele vai buscar o luto de mães pelos seus filhos, o luto materno. E essa pesquisa, para mim, foi assim, a primeira pesquisa, ela é de 1991, eu li logo que ela saiu, que eu assinava essa revista de fenomenologia, e aí ele diz uma coisa muito interessante, ele pega algumas mães enlutadas, ele trabalha psicoterapeuticamente com luto, e ele vai vendo assim, como é que o luto se apresenta nessas mães. Ele chega a várias expressões do luto, né? Então, assim, expressões assim que você lê, e todas as pesquisas que você lê de luto materno são pesquisas que meio te provocam, e ele diz várias coisas. Dentre elas, ele diz que a perda de um filho é a perda de um projeto, a perda de um futuro. Ele diz, outra coisa que ele diz, que é e tudo porque as mães expressaram, que a perda de um filho é como se fosse uma amputação. E aí ele vai trazendo várias situações, por exemplo, de uma mãe que perde o filho quando ele estava com 30 anos, e ela todo dia o aguardava na janela, e quando ele estava se aproximando, ela deixava o arroz, o fogo baixinho, para que ele chegasse em casa e comesse o arroz fresquinho, né? E ele morre, e muitas vezes ela deixa o arroz queimar, porque ela continua aguardando na janela, né? Ela vai trazendo várias situações, ele, né, o William Bryce, e ele vai trazendo todas essas situações, já trazendo as experiências do luto, né? Veja bem, há outros pesquisadores que não são da perspectiva fenomenológica, nem de uma perspectiva de uma pesquisa qualitativa. As pesquisas qualitativas, elas trabalham com as expressões das pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos o Bottega, que ele faz pesquisa quantitativa, e ele diz assim: Bottega refere-se à explosão de sentimentos e de reações, geralmente de natureza contraditória. Preocupação, medo, raiva, acusação, frustração, banalização, esperança, culpa, disponibilidade, superproteção, cansaço, irritação e hostilidade. O que eu quero mostrar para vocês é a diferença de uma pesquisa que traz as expressões do luto para uma pesquisa que fala dessas expressões, ok?
ou seja, mostrar como a pessoa reage ao luto. Por exemplo, se vocês quiserem ler, eu ganhei esse livro ontem, quinta-feira eu já consegui lê-lo, e eu queria muito ler para vocês, para hoje estar aqui com vocês e trazer algumas coisas do livro. Então, é da Chimamanda, todo mundo conhece, né? É uma escritora africana super famosa, e esse livrinho ela traz do luto do pai dela. Tá? E eu vou ler para vocês o que ela fala, tá? Bom, ela fala, tem muita coisa, eu não vou poder falar tudo, né? Mas é legal, ela traz várias questões, e uma delas é assim, a lembrança das últimas palavras do pai. Isso aparece muito no relato. A última vez que viu, a última vez que ouviu a fala, a última conversa. E muitas vezes a gente fala assim, parece que eu estava pressentindo que aquilo ia acontecer. Não é isso. É porque o último marca, o último marcou, o último não esquece. E ela diz isso. Ela diz em africano, eu não sei ler, mas ela diz assim, ele riu baixinho quando fiz minha imitação brincalhona de um parente. Eu não sei falar, né? Mas o pai falou uma palavra, vou ler em português. Cachifou, ele disse, suas últimas palavras para mim. Tá? No dia 10 de junho, ele se foi. Depois, ela fala de forma lindíssima da notícia. Todas as pesquisas que eu fiz sobre luto, o momento da notícia é terrível, é terrível. É de uma dor dilacerante, né? E ela descreve isso aqui, quer dizer, se eu tivesse lido esse livro antes, era menos uma pesquisa que eu tinha que fazer, né? Ela diz assim, quero pegar a parte que tem mais forte aqui. Ela diz assim, fora outras coisas, por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? A dor me causa espanto. Minha língua é insuportavelmente amarga, como se eu tivesse comido algo nojento e esquecido de escovar os dentes. No peito, um peso enorme, horroroso, e dentro do corpo, uma sensação de eterna dissolução. Meu coração me escapa. Meu coração de verdade, físico, nada de figurativo aqui. E vira algo separado de mim, batendo depressa demais num ritmo incompatível com o meu. É um tormento não apenas do espírito, mas também do corpo, feito de dores e perda de dor. Carne, músculos, órgãos, tudo fica comprometido. Nenhuma posição é confortável. Passo semanas com o estômago embrulhado, tenso e contraído de apreensão, com a certeza sempre presente de que alguém mais irá morrer, de que mais coisas irão se perder. E aí ela vai contando. Eu li esse início porque eu quero ler o final, para mostrar para vocês aquela ideia que está no Rei Morreu. Bom, como eu já mostrei para vocês, né? Talvez a literatura nos ensine muito mais sobre luto do que os próprios estudos científicos. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que abandonar os estudos científicos, eu fiz um monte deles. Eu citei o do Bryce, mas estou dizendo que, quando você lê Chimamanda, você vê o luto ali, em tudo que ela escreve, porque o livro é todo sobre o luto dela, né? Em tudo que ela escreve. Mas não só ela. Por exemplo, vários escritores. Eu gosto muito de um trecho do Vítor Hugo Mãe, daquele escritor português, num livro intitulado A Desumanização.
ele traz o luto de uma menina de 11 anos que vivia lá, né, vivia na Islândia, né, nos fiordes ingleses, e ele vai descrevendo o luto dessa menina de 11 anos. Ela era gêmea, ela perde a irmã gêmea, o que para ela é uma dor insuportável, mas não foi esse trecho que eu trago. Ela se sente totalmente só, totalmente abandonada, em total desamparo, em total solidão, que são marcas do nosso tempo frente ao luto, uma vez que nós não compartilhamos mais da dor do outro, a gente trata da dor do outro como a Chimamanda fala, falando assim, sinto muito, vale a pena ler, até para a gente dizer assim, nunca mais eu falo isso para um lutado. Ela vai dizendo assim, a raiva que dá de algumas palavras que as pessoas dizem, que mostram que elas estão falando o que tem que ser falado. E isso mostra como, ao invés da pessoa mostrar que está amparando, mostram o total desamparo, ou seja, cumprir com um compromisso social. Eu vou dizer o que o Hugo Mãe fala sobre esse luto para ir tentar finalizar, né? Então, vamos lá. Disse assim, disse-lhe a criança que não aceitava mais ser criança. Uma menina de... Aí ela estava com 12. As crianças não sepultam filhos. Quem sepulta um filho não tem idade. Está para lá das idades, para lá dos tempos. Tem uma posse do mundo que independe de todas as limitações. A intensidade da dor de quem sepulta um filho é semelhante à das forças inaugurais ou terminais. Pode fazer de desfazer tudo. Legitimamente, a essa pessoa lhe é conferido o poder moral de começar ou acabar com tudo. Ok? Eu estou mostrando para vocês a dor do luto, né? Vamos lá. Numa pesquisa que eu fiz sobre o luto, também materno, eu pedi para as mães falarem. Conte-me sobre sua experiência de luto. Bom, o que apareceu? A revolta com a situação social. Essas mães, elas só puderam contar com hospitais públicos e foram mal atendidas, enfim, e acabam culpabilizando o Estado. A impotência frente à situação, toda a luta que elas tiveram para poder não deixar que o filho morresse, a solidão, a tristeza pelo cerimonial fúnebre e, por fim, as saudades. Ok? E já estou finalizando, tá bom? Só um pouquinho, Euclides, já estou quase indo, tá? Para abrir perguntas. Bom, eu vou trazer agora, então, para entrar na clínica, também um pedaço de um trecho de um livro do Tchekov chamado Angústia. Então, vou ler para vocês. Ele trata do luto de Iona por seu filho, que morreu repentinamente. Ele não sabe de quê. Ele refere-se a uma febre. Iona, tomado por uma apatia e indiferença com relação a tudo que o cercava, agia como um autômato. Ele queria apenas ter com quem falar de seu filho, só isso. Ele não conseguia falar com ninguém. Iona, ele era motorista de táxi, que dirigia carroça naquela época, não táxi, então era motorista de carroça. Ele tenta conversar com o primeiro passageiro que acedeu à sua carroça. Celular. Então, ele tenta falar, e com sons vagos e incompreensíveis, o passageiro pergunta: o quê? Com muito esforço, Iona responde: pois é, meu senhor, assim é. Perdi meu filho esta semana. O passageiro responde: de que foi que morreu? Iona diz: quem é que pode saber? Acho que foi de febre. Passou 3 dias no hospital e morreu. Deus quis. O passageiro, então, aborrecido com a lentidão de Iona,
esbraveja. Não está mais enxergando o cachorro velho. E com os olhos que tem que olhar. Anda, assim não chegamos nem amanhã, mais depressa. Ioana, queria apenas falar do seu filho. No entanto, o passageiro desvia sua atenção. Ninguém quer ouvi-lo. Se vocês lerem, vocês vão vendo que Iona vai pegando vários passageiros e nenhum passageiro deixa que ele fale. Iona só queria falar. É nisso que eu quero me aprender. Iona só queria falar e queria que alguém o escutasse. Era só isso. O que eu tenho para dizer para vocês que é isso o que o psicólogo faz. E faz com muita maestria. Ora, o que diferencia o psicólogo clínico de todos esses passageiros que Iona dirigiu, encaminhou, é justamente que o psicólogo ele não ouve, ele escuta com muita atenção, ou seja, realizado no ato de escutar. Ele não escuta com indiferença, pelo menos na nossa perspectiva. Ele escuta como aquele que acolhe a dor e está junto ao outro a sua dor. E junto ao outro, ele sustenta a possibilidade de que o outro fale, conte, quantas vezes ele precisar falar. E, desse modo, o psicólogo vai encaminhando a situação de modo que a culpa, o ressentimento, a revolta, enfim, toda essa dor possa se transformar em saudade. O psicólogo sabe que vida punge, e apesar da morte, a vida punge, a vida continua. E é apostando nisso que o psicólogo escuta, ou seja, cuida do que o outro fala, para que, uma vez podendo deixar que a dor se expresse, sem patologizá-la, sem, de alguma forma, discriminá-la, e ainda muito mais acentuadamente, sem pensar que o outro é culpado pelo luto que ele está experimentando, ele possa, nesse acolher, deixar recordar. Mas nesse deixar recordar, deixar também que essa recordação apareça com a tristeza de quem não tem mais, mas, ao mesmo tempo, com a alegria do ter que recordar. Essa é a grande tarefa do psicólogo, ou seja, de alguma forma, sustentar que a dor do luto possa se transformar em saudade, ou seja, ao mesmo tempo que dói, traz a alegria do poder lembrar. E como é que isso acontece? Né? Eu tenho várias situações aqui, né? Mas que eu até larguei, senão não vou acabar, para poder mostrar para vocês, em que o enlutado quer trazer as fotos do familiar que morreu. E, normalmente, as pessoas não querem ver. O psicólogo vê. O psicólogo vê e comenta. Porque, nesse comentar as diferentes passagens, o enlutado chora, mas muitas vezes ri. E quando ele pode rir, ele está experimentando justamente a saudade do ter que recordar. Eu fiz entrevista com uma moça que ela estava grávida e, assim, a gravidez, aliás, várias, né? Essa daí foi a que eu me lembrei agora. A gravidez, a criança era acéfala, a gravidez foi muito esperada, e ela vivia a alegria de ter ficado grávida, ela fez muitos tratamentos, etc. e tal. Mas, logo no início, ela vai fazer o exame e aparece que a criança era acéfala.
E os médicos, então, sugerem que ela aborte. E ela não aborta. E ela falava disso como luto do filho, né? Luto do filho que ela nem chegou a ter. Ou seja, não chegou a ter nos seus braços, mas ela carregou em sua barriga. Inclusive, quando as pessoas falavam o feto, ela dizia, o feto não, ele tem nome. Ou seja, ele existiu para ela. É um luto, tá? Houve outra situação em que o filho também, ela não abortou, o filho chegou a nascer e ela disse, a alegria de eu tê-lo nos meus braços, eu nunca mais vou esquecer. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né? Que esse é o trabalho do clínico, e para que ele faça esse trabalho, ele precisa se despir de todos os preconceitos e todos os estereótipos que nos atravessam. Nós somos homens modernos e, como tais, somos afetados pela mesma ideia de que a morte é evitável, de que o luto é patologia, e uma vez abrindo mão disso, né, da ideia de patologia do luto, e abrindo mão da ideia de que ele pode ser medicado, poder estar presente na vida do outro, de modo a que o outro possa, de alguma forma, ir falando na situação e que, ao falar, dor e alegria possam aparecer ao mesmo tempo e que, de alguma forma, possa aparecer para essa pessoa que, apesar da dor, da perda de alguém tão amado, a vida punge, a vida continua. Nessas entrevistas que eu fiz, eu prometo que eu já vou finalizar, muitas mães, pais, eles criaram comunidades. Então, eles começam a se dedicar a causas sociais. E o que a gente percebe, né, é que o que acontece naquela situação é que o amor, que era o amor por aquela pessoa que foi embora, ele pode se multiplicar. E uma vez ele se multiplicando, ele se multiplica para várias situações e de pessoas que necessitam desse amor comunitário, mas que cada vez ele se apresenta mais escasso, porque a gente vive numa cultura totalmente individualista, em que a gente só ama a nós mesmos. Mesmo que esse nós mesmos seja meu filho, eu o amo porque ele é meu. Então, esse amor não é um amor ao outro, mas é o amor a mim mesmo. E é exatamente isso que faz com que, uma vez perdendo essa pessoa que a gente ame, a gente acredite que a capacidade ou a possibilidade de amar desapareceu. Se deixando que esse amor se multiplique, que esse amor a si mesmo se transforme num amor a todos nós, é que você pode deixar que a vida punja, apesar do luto que você vai carregar. E ela fala isso, a Chimamanda, depois que ela fala de toda a história do luto, ela diz assim: preciso esconder o quão duro é o abraço de ferro da dor. Finalmente entendo por que pessoas fazem tatuagens daqueles que perderam. A necessidade de expor não só a perda, mas o amor, a continuidade. Eu sou filha do meu pai. É um ato de resistência e uma recusa. É a dor lhe dizendo que acabou, e o seu coração dizendo que não. A dor tentando encolher seu amor para deixá-lo no passado, e o seu coração dizendo que o amor é no presente e para todos. Acabei, gente. Falei demais, mas eu tinha que acabar. Obrigada. Que delícia ouvir você. O tempo passou que a gente não viu. Que bom, né? Foi muito rápido, parabéns, uma delícia, foi bom.